Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage MC, eu sou o Anderson. Se você é novo aqui, a gente basicamente um canal que a gente fala de música, a gente também fala de jogos e de vez em quando eu trago aqui alguns assuntos relacionados à cultura e até mesmo à política. E hoje eu queria trazer esse vídeo, né, porque quem acompanha aqui o canal sabe que o meu principal instrumento, né, é a guitarra, né. E eu acho que uma das coisas que mais pega, né, na nossa vida quando a gente começa como guitarrista, né, é basicamente a nossa primeira guitarra, né? Principalmente a primeira guitarra e o primeiro amplificador. E aqui no YouTube, cara, hoje eu percebo que existem vários vídeos que já indicam modelos de guitarra muito legal para iniciantes, né? Ou coisas que você deve considerar, né, quando você vai comprar a sua primeira guitarra, como por exemplo, qual é a vantagem de um modelo para outro, sobre a questão de pegar uma guitarra de preferência sem Floyd Rose, amplificadores ali, quais são legais para quem quer tocar em casa, ou até para quem já tá aprendendo, mas tá às vezes numa escola e já tem que conseguir fazer uma apresentação pequenininha. Enfim, se você for aqui na barra de pesquisa, você vai procurar como escolher a sua primeira guitarra. Vai ter vários vídeos, inclusive de canais que eu gosto muito e eu até recomendo, inclusive se você tá realmente pensando em comprar a sua primeira guitarra. Porém, uma coisa que eu sinto, né, e que eu acho legal, né, que até eu queria trazer esse vídeo é que existe uma coisa muito real, né, que a guitarra ela não só se resume a essa coisa de, digamos assim, guitarra e amplificador. Existem várias coisas relacionadas ao instrumento, não só em questão, por exemplo, de amplificadores, mas em questão de efeitos, equipamentos que inclusive não fazem som, mas que são importantes para a guitarra. E hoje eu queria fazer meio que esse vídeo, né, onde com a minha experiência pessoal e também com a experiência de alguns músicos que eu também peguei opiniões, trazer meio que aqui uma lista de equipamentos, né, que eu acho legais para você que já comprou uma guitarra e um amplificador, ou também caso não tenha comprado um amplificador, tá? De equipamentos que eu acho legal você investir caso você já tenha comprado a sua guitarra ou seu amplificador. Então, sendo bem direto, eu não vou falar aqui de guitarras, também não vou falar de, ou até vou falar de amplificadores, mas não aqueles convencionais, né? Mas eu vou falar de alguns equipamentos que é legal aí você está começando a considerar investir. Em um resumo meio direto, eu basicamente aqui vou fazer uma lista de equipamentos que eu acho legais de você investir, que não são necessariamente guitarra, né, no caso do instrumento, e também a questão de amplificador, tá? Eu vou recomendar alguns equipamentos que eu acho legais, principalmente para você aí que está começando, porque, cara, tem muitos equipamentos que são legais e que eles ajudam muito no aprendizado, e fora outros equipamentos que até te ajudam, inclusive, muito mais para frente, mas que ainda é muito legal de você já investir neles agora. Eu gostaria muito de deixar bem claro que, assim, eu vou recomendar alguns equipamentos aqui. Eu vou falar de algumas coisas relacionadas a efeitos, principalmente a pedaleiras, né, ou processadores de efeitos, né. Só que eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, né, porque eu vejo muita gente recomendando esses tipos de equipamentos em alguns dos outros vídeos, e tudo bem, mas aqui eu não vou meio que utilizar essa abordagem que essas pessoas utilizam, até porque eu não acho ela ideal e eu vou já dizer o porquê. O do porquê eu tô falando isso, sim, bom, se você veio nesse vídeo pensando, eu acho que talvez o Anderson ele vai, por exemplo, ele vai recomendar a Tank G, ou ele vai recomendar aquela nova que lançou, que é a Sonic Cake Pocket Master, ou coisa do tipo, enfim. Eu não vou falar disso, e eu vou dizer o porquê. Eu penso muito nesses equipamentos, mais ou menos como se eles fossem uma guitarra Floyd Rose. Se você já tem a sua guitarra, talvez você tenha ouvido de alguém que o ideal é que você não compre uma guitarra com Floyd Rose como a sua primeira guitarra, e por bons motivos. Ela não é uma guitarra que ela afina da forma tradicional, e é um tipo também de instrumento que tem essa questão de que você tem que levar para ser regulado constantemente, e ela tem que ser, tecnicamente, ela tem que ser cara, porque Floyd Rose barata é muito problemático. E eu associo um pouco essa questão da Floyd Rose, mais ou menos com esses equipamentos como a Tank G ou a Sonic Cake Pocket Master, né? Porque esses equipamentos, né, essas multi-efeitos, elas têm uma coisa muito legal, que elas trazem muitas novas tecnologias. E isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para elas, eu percebo que é mais ou menos a questão da Floyd Rose, porque, por exemplo, essas pedaleiras elas trazem os IRs, né, que são basicamente os Impulse Responses, elas trazem aquelas capturas NAM, e assim, elas são coisas ótimas. Mas quando eu penso na ideia do iniciante, eu penso mais ou menos na ideia que é igual a questão da guitarra Floyd Rose. Eu não acho legal dar uma guitarra Floyd Rose se a pessoa não sabe afinar uma guitarra normal. E a mesma coisa eu penso dessas pedaleiras. Eu acho um pouco tenso a gente dar um equipamento, por exemplo, que as simulações de amplificadores, a maior parte são baseadas em Impulse Response ou em capturas NAM, sendo que a pessoa nem sabe exatamente como é a estrutura do amplificador. Tipo, o cara, ele ali pegou o primeiro cubo, ele nem sabe que o cubo dele tem estágios, né? O pré-amplificador, o power amp, o gabinete, que isso, eles podem ser um cubo ou que eles podem ser índios separados. Eu acho que você dá esse tipo de coisa para o iniciante, sendo que ele não tem nem o conhecimento básico, né, de como essas coisas funcionam, eu acho que é algo que é um pouco perigoso, mais ou menos associando com a ideia da Floyd Rose. E quando a gente pega esses
essas processadoras, né? Principalmente essas processadoras que tem isso, por exemplo, a gente pega IRs, a gente pega capturas RAM. Cara, ela envolve coisa de você, ele já tem que ir para o iniciante, né? Ele já tem que ir para o computador, já tem que transferir arquivo, já tem que mexer com interfaces ali que já não são ali tão amigáveis logo de cara. Ele já tem que ter uma certa consciência de cadeias de pedais, né? A ordem dos pedais. Então assim, é uma coisa que eu olho e falo, cara, eu acho que tá dando uma coisa, tá dando muita informação para uma pessoa que está começando. E é exatamente por isso que, né, que eu aqui nesse vídeo, apesar de eu curtir muito esses equipamentos, eu super recomendo eles. Ainda assim, eu não vou recomendar eles nesse vídeo porque eu não acho eles o equipamento ideal para a galera que está começando. Eu acho que assim, para um iniciante que ainda está aprendendo a tocar guitarra, os acordes e até mesmo entender como é a estrutura da guitarra, a estrutura do amplificador, cara, realmente eu penso que assim, é legal a gente dar uma coisa mais básica, uma coisa que não seja tão complexa, que tenha uma interface mais simples, que o cara não tem que ir toda hora para o computador. Em resumo, Tank G, Sonic Pocket Master ou qualquer uma dessas pedaleiras que, mesmo sendo baratas, tem todo esse excesso de tecnologia, elas não vão estar aqui. É só um aviso porque eu sei que muita gente já pode esperar que eu vou falar isso aqui nesse vídeo, e sendo bem sincero, eu não vou falar. Bom, a primeira coisa que eu vou recomendar é algo que eu percebo que muitos iniciantes vão para pedaleiras, né, quando eles vão comprar, digamos assim, né, vão começar a tocar, né, e eles querem ter os seus primeiros efeitos, eles vão atrás de pedaleiras, e totalmente entendido, até eu fui porque uma coisa é fato, no Brasil para você fazer um pedalboard é difícil, pedalboard é algo que ele é mais trabalhoso, não dá pra gente fugir disso, e também é mais caro, fora o fato dele também ser um pouco mais pesado, né? Eu mesmo tenho um pedalboard, mas só pra vocês terem uma ideia, eu acho que até vou colocar uma foto aqui, né? O meu pedalboard, ele meio que é híbrido, né, digamos assim, ele tem tanto pedaleira quanto pedal, e eu também fui uma pessoa que eu primeiro comprei a pedaleira e depois eu fui comprando os pedais porque eu ainda queria ter pedais, que inclusive é uma dica que eu dou, né? Se você quer montar um pedalboard, se você ainda vê que pedais parecem mais legais que pedaleiras, eu ainda te recomendo você comprar uma pedaleira e depois você vai comprando os pedais, que vai ficar muito mais fácil. As pedaleiras eu vou falar depois no vídeo, tá bom? O que eu quero falar agora é uma coisa que eu acho muito legal de você comprar depois que você já comprou a pedaleira. Muitas pedaleiras, não vou dizer todas, tá? Algumas pedaleiras hoje elas já são adaptadas para isso, mas algumas pedaleiras do mercado, elas ainda têm aquela coisa de que a saída delas, que é o padrão, é a saída P10, que caso você não saiba, é basicamente a saída aqui, que é a saída do seu cabo de guitarra, né? Essa saída aqui, né, no caso, essa ponta aqui é uma P10, só que ela ainda é estéreo, né? Normalmente a que a gente vê na guitarra, ela só tem uma lista porque a da guitarra é mono, né? Mas enfim, a maior parte dos nossos equipamentos, né, as pedaleiras em geral, elas têm apenas a saída P10. Porém, tem muita gente que mora em apartamento e sabe que não pode ficar fazendo um som muito alto. E tem uma coisa que as pedaleiras dão hoje, não só as com IRs ou as NANs, né, mas até mesmo as mais antigas, é que elas têm aquela simulação de amplificador e gabinete pronta. Então você pode já ter, digamos assim, aquele som emulado de amplificador, tanto para você mandar para um som de mesa, quanto para você gravar no PC. E também para você tocar com fone de ouvido. Porém, muitas pessoas quando compram a sua primeira pedaleira, elas não costumam comprar aquele, digamos assim, aqueles fones para guitarra, que são realmente fones, né? Eu ia falar headset, mas são fones, só que eles têm fones que eles são com essa saída. E uma coisa que você até bem sincero é, se possível, compre esse tipo de fone, tá? Porque ele vai te ser muito útil no futuro. Mas uma coisa que eu te recomendo, caso você não esteja com dinheiro para investir nesse tipo de fone, é talvez optar por isso daqui, que seria basicamente o quê? É comprar um cabo adaptador, tá? Esse aqui é um cabo que basicamente é o quê? Ele tem a entrada dele aqui, né? Que é P10, né? Que é a que você vai pôr aqui na sua pedaleira. E ele vai adaptar para uma saída P2, tá bom? Então basicamente você vai conectar aqui na sua pedaleira e aqui você vai conectar seu fone. Vai ligar ali na pedaleira a sua simulação de amplificador e gabinete. E aí você já pode conectar o seu fone de celular, que não tem problema nenhum. Uma coisa muito importante nessa questão, tá? Eu sempre falo isso até para os meus alunos, né? Porque eu dou aula. Cara, é sempre muito importante a gente tomar cuidado com qualidade de fone quando a gente vai tocar guitarra ou baixo. Por quê? Principalmente quando a gente fala para os baixistas, que eu acho que é os que mais precisam de atenção nisso, né? Cara, fones de celular, principalmente esses fones mais pequenos, eles têm que ter uma qualidade legal para você utilizar para tocar guitarra. Se eles são fones que eles são muito agudos ou eles pegam uma frequência muito específica e não reproduzem muito bem outra, eles têm uma tendência de que o seu som ele vai ficar ruim e eles ainda podem machucar a sua audição. Então eu recomendo muito isso, mas assim, eu recomendo que você compre isso e que também você procure um fone de uma qualidade legal. Porque utilizar isso daqui com um fone que não tem uma qualidade boa, cara, é aquela coisa, você vai conseguir tocar de fone, mas você vai ter uma qualidade de áudio baixa e você pode até estar machucando a sua audição. Então assim, eu recomendo muito, tá, que você compre isso aqui, tá? É basicamente você pesquisar na internet, eu não sei como falar isso de uma forma não pervertida, mas enfim,
Basicamente você vai ali, né, pode ser no Mercado Livre mesmo, aí qualquer loja que você vá, né, pode ser até mesmo na Shopee, e você vai procurar o quê? Cabo adaptador, entrada P10 macho, né, porque é a entrada P10 macho, para entrada P2 fêmea. E se você me perguntar por que se chama macho e fêmea, bom, se você estudou biologia, acho que já está meio que explicado o porquê, né. Mas é basicamente isso, então eu recomendo muito que você compre isso e de preferência compre cabo. Você pode até comprar em adaptador, só que assim, se o seu fone ele for curto, é muito provável que, por exemplo, você vai ter que deixar sua pedaleira, não no chão, mas vai ter que deixar em um lugar que o fone consiga alcançar você, saca? Compra um cabo desse, cara, esse cabo aqui ele é meio genérico, tanto que ele nem tem marca, mas ele faz muito bem o trabalho. O próximo que eu vou recomendar, né, aqui já vou entrar na parte de efeitos, mas eu queria dar abrir uma sessão especial para essa, porque, como eu falei, eu não queria muito recomendar a Sonic Cake Pocket Master ou outros equipamentos parecidos, exatamente por essa questão da modernidade. Então eu resolvi recomendar um equipamento que, inclusive, eu já toquei e eu gostei muito, e eu até pretendo comprar um dia aqui, porque eu quero ter ele e eu também quero fazer vídeo dele. Que é um equipamento que, inclusive, eu vou colocar a versão que eu, no caso, eu vou comprar, mas você pode achar em vários nomes, tá? Aqui no caso, aqui eu tô falando, é a Monpok Rock, mas você também pode achar, se não me engano, com o nome da Moore, que é Moore Pogo, e eu até já descobri que ela foi feita aqui no Brasil, né? Que ela, o nome, se não me engano, era Waldman Go Effects. Tem até vídeo se você procurar aí no YouTube, mas eu acho que a Waldman já não faz mais. E eu gosto muito que ela tem exatamente o mesmo formato, cara, que a V-Amp, né, tinha, que caso você é novo aqui no mundo da guitarra, foi uma processadora de efeitos, principalmente custo-benefício aqui nos anos 2000, que ela fez muito sucesso, porque ela meio que copiava a Pod da Line 6 e ela fazia um trabalho até que bem legal. Eu conheço muita gente que gravou o primeiro disco utilizando isso daqui. E essa multi-efeitos, cara, eu acho ela muito interessante, principalmente porque existem muitos, digamos assim, pessoas que compram a primeira guitarra, só que elas não sentem muito essa necessidade real, né, digamos assim, de ter um amplificador, ou às vezes elas nem sentem tanto a necessidade real de ter uma pedaleira muito complexa em si. Às vezes a pessoa ela só quer tipo uma distorção, um chorus e talvez um pouco de delay e reverb e pronto. E esse equipamento para mim ele é exatamente isso, porque ela é uma processadora de efeitos portátil, ela não tem pedais, tá? Então você não é para você pisar nela, tá? Ela tem o básico que você já espera, ela tem algumas distorções, ela tem modulação, ela tem um equalizador e ela também tem reverb e delay. Os efeitos elas são limitados, inclusive os efeitos, alguns deles você não tem controle de, digamos assim, todos os parâmetros, principalmente o delay, né? Você basicamente tem um delay ali que é um pouco mais curto e um outro um pouco mais longo e você apenas mexe no feedback, basicamente. Mas eu acho até que essa é a ideia, né? Tem pessoas que simplesmente querem isso. Olha, um pouco de delay, um reverb e uma distorção e tá ótimo. E ela faz exatamente isso, ela tenta simplificar ao máximo essa questão da operação dos efeitos. Fora que ela tem tudo que eu diria que a gente espera de um equipamento desse tipo. Ela tem uma entrada auxiliar, ou seja, se você quer tocar com uma backing track, você pode colocar nela e aí você vai ouvir a música, ou até mesmo se você tá, por exemplo, vendo uma aula no seu celular e você quer ouvir a aula no ouvido ao mesmo tempo que você escuta o som da guitarra, ela te permite fazer isso. Ela tem simulação de amplificador e gabinete, ou seja, mesmo ela sendo uma multi-efeitos, se você precisar ir para algum show ou fazer uma apresentação, você pode mandar o som dela para a mesa que vai sair com um som bem legal de amplificador. Ela tem afinador, ela também tem ritmos de bateria e metrônomo, que eu acho que é bem legal, principalmente para os iniciantes, né, para já começarem a tocar com alguma coisa em cima, mesmo quando eles estão sozinhos em casa. E uma coisa que eu acho muito legal nela, que é uma coisa que tem nela e que eu acho que já deveria ser padrão, e isso até tem a ver com a primeira coisa que eu recomendei, é que ela tem dois tipos de saída. Ela tem tanto a saída P10, quando ela também tem saída P2, o que é algo muito legal. Então ela é um ótimo equipamento, eu recomendo muito, principalmente se você é esse tipo de pessoa que você sabe que você está aprendendo a tocar guitarra, mas você não tem a necessidade de ter um amplificador agora, porque o local que você está aprendendo tem amplificador, ou até se você é uma pessoa que quer aprender a tocar guitarra, quer ter uns efeitos, mas você não quer nada muito complexo. Eu conheço muita gente que tem uma guitarra e, cara, é aquela pessoa, ela gosta de tocar porque ela quer, ela não quer ser uma profissional. E muitas pessoas querem isso, querem um equipamento que é mais simples, um equipamento que, cara, eu quero colocar no meu fone de ouvido e aí se eu tiver que conectar em uma caixa, eu simulo um amplificador e pronto. E essa multi-efeitos, ela faz muito bem o trabalho. Ela é simplificada, mas ela tem tudo o que é necessário para caso você precise dela. Eu mesmo estou muito afim de pegar uma dessas simplesmente porque eu tenho um enorme pedalboard aqui, eu também tenho o meu computador ali na frente, que eu tenho vários programas, várias DAWs, mas às vezes dá simplesmente uma vontade de você simplesmente querer pegar a sua guitarra, conectar, só ligar uma distorção e talvez um pouco de reverb, que acho que é meio que obrigatório, e pronto, é apenas isso. Então eu recomendo muito para vocês a Monpok Rock, eu acho muito legal esse tipo de equipamento, principalmente se você, até mesmo se, por exemplo, você vai viajar, sabe, vou viajar,
e eu quero ainda tocar nessa viagem, mas eu não quero ter que levar meu board, eu não quero ter que levar amplificador. Cara, pega isso aqui que vai fazer muito bem o seu trabalho. Dei uma cortada aqui no cabelo, né? Porque, caraca, mano, tava muito grande, tava coçando. E eu tenho umas argolas aqui também. Bom, agora voltando um pouco pra questão de efeitos, né? Uma coisa que eu também acho muito legal, né? Quando a gente fala de efeitos, né? Tem pessoas que, assim, eu comecei a minha vida com pedaleira, né? Exatamente pelo fato de que, né? A gente tá numa situação que é mais fácil a gente começar com pedaleira pra ter mais efeitos do que um pedalboard. Mas ainda assim, tem muita gente, cara, que eu conheço que começou no mundo da música começando com o pedalboard, né? Comprou o amplificador e depois foi comprando os pedais, né? Montando o seu próprio board. Porém, uma coisa que eu percebo, né? E assim, eu percebo isso mais por causa da situação atual, tá? Então é por isso que eu também acho legal falar disso. A cada ano que passa, né? Talvez até você já tenha visto isso aí pela internet, né? A gente tá vendo uma coisa muito real que é o quê? Os amplificadores, né? Os amplificadores físicos, eles estão se tornando um pouco menos comuns, né? Por exemplo, tem casas de show que hoje em dia já não tem mais amplificador, basicamente lá tem o PA, né? E aí você basicamente manda o seu som pro PA, normalmente emulado, ou o cara que tá ali na mesa emula um som de guitarra que tá legal e já era. Em um resumo geral, cada vez mais amplificadores estão ficando menos comuns para várias situações, não só para shows. Muita gente quando vai gravar um disco hoje em dia nem grava, e até por um bom motivo, né? As simulações hoje elas estão tão boas que a galera prefere pegar, por exemplo, uma simulação de uma, sei lá, vou dar um exemplo. Pegar uma simulação de uma V-Amp do que ter que pegar um amplificador bom, que tem que ser um amplificador bom, tem que ter um bom microfone, tem que achar a posição corretinha, tem que ter bons cabos. Enfim, cada vez está se tornando um pouco menos comum um amplificador. Não que ele seja assim, não que a gente esteja abandonando o amplificador, até porque ele é algo importante na história da música, mas que está se tornando uma coisa menos comum, isso é fato. E exatamente por causa dessa questão, eu penso que se você é um cara que, assim, você já tem a sua guitarra, você já tem o seu amplificador, eu vejo que muita gente, quando vai comprar os pedais, começa normalmente a comprar os efeitos, né? Principalmente um overdrive ou um distortion. Ainda mais porque quando a gente fala de amplificador simples, né, os cubinhos, que é menos de R$1.000, não dá pra gente mentir que muitos deles, o canal de drive não é muito legal. Porém, tem uma coisa muito real e que provavelmente você vai enfrentar caso você seja um guitarrista iniciante que já está começando a fazer algumas apresentações, que é muitas vezes no local onde você vai tocar, você até pode levar o seu amplificador, mas as pessoas vão preferir que você mande o seu som para mesa. Ou até você já comprou ali a sua primeira interface e você quer começar a gravar, mas aí você descobre que você vai ter que comprar microfone, que você vai ter que achar o posicionamento mais legal, que o seu amplificador, às vezes, cubo, ele não tem a melhor resposta de frequência. E exatamente por isso, se você está começando a montar um pedalboard, eu penso muito na ideia de que, assim, eu sei que é muito normal as pessoas irem pro overdrive, distortion, delay, mas qual é a minha dica que eu daria hoje, especificamente no momento atual? Talvez isso não vai valer para 10, 15 anos atrás, mas eu penso nisso hoje, que o seu primeiro pedal, seja ele analógico ou digital, pode até ser analógico, que é o que eu vou recomendar aqui, que ele seja um pedal simulador de amplificador. Eu tô falando de um pedal que ele está simulando o pré, o power e o gabinete. Resumindo a história, é aquele que está resumindo todo o amplificador. Ele está emulando tudo do amplificador para mandar o seu som já para o seu fone de ouvido, ou para a mesa, ou para uma interface com som de amplificador. E pensando nisso, eu queria recomendar um pedal, na verdade não um, né? Na verdade essa série ela tem vários pedais e todos são muito bons, mas eu vou recomendar um específico aqui, né, que é um pedal que, assim, ele é da Joio, tá, porém você também consegue achar esse pedal no nome de outras marcas, porque é aquela coisa, né, são pedais chineses, então, assim, muitas vezes a marca compra, mas várias marcas às vezes compram, e aí elas só mudam, né, no caso, assim, a carcaça e ali o nome delas no pedal, né, que no caso aqui eu vou recomendar o Joio American Sound. Ele é um pedal, né, no caso dessa série, e ele é um pedal que ele simula o Fender. E por que eu gosto disso? O Fender, eu acho ele um ótimo amplificador como um pedal platform, tá? Eu vou colocar até o nome aqui porque eu acho que eu nem falo direito. Mas ele é muito legal porque os amplificadores da Fender, eles trabalham muito bem em geral com pedais. Se você quer um amplificador que ele é uma boa pedal platformer, um Fender é uma ótima opção. Existem outros pedais dessa série, né? Como por exemplo, a gente tem o Acetone, né? Que ele simula um som de mais ou menos de um Vox. A gente tem o British Sound, né, que simula o som do Marshall. E assim, uma coisa legal desses pedais é que além deles serem um pedal que eles simulam um amplificador de forma geral, né, tanto o gabinete quanto o amplificador, eles têm coisa de ganho, né? E você consegue ir desde um timbre que ele é limpo até um timbre distorcido. Por exemplo, o Fender, né? Se você deixar o ganho bem baixo, ele fica super clean. Só que se você aumentar, ele já começa a ter ali um leve overdrive, uma distorção. O do Marshall, se eu não me engano, ele já tem a tendência a ser distorcido mesmo com ganho baixo. Mas ainda assim, é uma ótima série. Eu recomendo muito o American Sound, que é o do Fender. Mas você também pode, se quiser ver os outros. Fica muito a sua escolha. Mas é um pedal muito legal e eu acho muito interessante, mesmo você já tendo um amplificador, você comprar esse tipo de pedal. Porque,
Se você que estiver aqui para algum lugar que não dá para carregar o seu amplificador, cara, esse pedal, basicamente, se no local tiver PA, você pode usar esse pedal que ele vai fazer o trabalho do amplificador. Outro ponto importante, se você quer tocar com fone de ouvido, não quer ficar utilizando seu amplificador, esse pedal também pode fazer o trabalho. E o que eu mais gosto, né, que é inclusive acho que a principal proposta desses pedais quando eles surgiram, né, que é o que? Se um dia você comprar uma interface para gravar no PC, esse pedal ele já vai simular o som do seu amplificador. Então você não vai ter que de cara se preocupar em vou ter que mexer com plugin, essa coisa de IR, de NAND, ou até com simulações complexas. Esse pedal aqui já vai simular um amplificador para você. O seu som já vai legal para interface. Então eu recomendo muito que vocês peguem um pedal simulador de amplificador. Eu tô recomendando aqui a Shoyu porque eu já toquei um deles e ele é muito bom. Existem vários outros, então você também pode procurar outros pela internet, mas eu recomendo muito esse aqui. E eu também recomendo porque eu tô recomendando esses aqui da Shoyu, né? Mas, por exemplo, a Amun já fez desse pedal, a Harley Brayton já fez, Kaline já fez, e até eu já descobri que a Waldman, que é uma marca brasileira, eles por um curto tempo fizeram esse tipo de pedal, eles também importaram. Cara, os da Waldman, eu encontrava eles aqui por 200, enquanto os da Shoyu, se eu não me engano, você acha eles só por 350 hoje em dia. Tanto que o da Waldman eu gostava muito porque tinha um que era pra simular o Marshall, né? E o nome do pedal que simulava o Marshall era Marshmallow, cara, eu achava muito legal. Mas enfim, eu recomendo muito que você procure por um desses aqui. Quase todos eles que simulam Fender, independente da marca que faz aqui, eu vou estar colocando aqui na tela, eles têm o nome de American Sound, os que simulam o Vox é Acetone, os que simulam o Marshall é British Sound, mas eu recomendo o da Shoyu que ele é mais fácil de reconhecer. Uma outra coisa que eu também curti bastante, que inclusive foi algo que eu achei legal, também investi, e eu até recomendo muito, né, não é de hoje que isso existe, tá? Já tem um tempo que isso existe, né? Que é essa coisa de a galera começar com essa coisa de mini amplificadores. Amplificador portátil, basicamente, né? E, cara, eu já vi que tem vários. Tem um até que é bem famoso, que acho que é o Danelectro Honeytone, né? Ele é meio famosinho, que ele é tipo uma lancheirinha, né? E, cara, esses amplificadores eu gosto bastante deles, né? Porque, enfim, a proposta deles é legal, né? Você tem um amplificador aqui, basicamente, ele é quase do tamanho de uma lancheira, então você leva ele para qualquer lugar, coloca ele na sua bolsa, basicamente não passa sufoco. E uma coisa que está acontecendo recentemente é que muitos desses mini amplificadores agora, né, as marcas agora elas estão começando não só a adaptar para a modernidade, como por exemplo, você pode alimentar eles como, por exemplo, um cabo USB-C, que é o do seu celular, como agora eles também têm bateria. Então, cara, você pode, por exemplo, pegar eles, recarregar e, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu caso. Eu dou aulas de violão, mas eu comecei a dar algumas aulas de guitarra. Só que era meio chato levar um amplificador, tipo assim, mesmo como assim, que é um amplificador pequeno, ele ainda era meio pesadinho, não dava para pôr na bolsa. Então, assim, era meio cansativo, fora o fato de que tinha que usar a energia do local, né, do aluno que eu tava dando aula, e eu simplesmente comecei a levar esse amplificadorzinho e, cara, ele simplesmente fez muito bem o trabalho, né, ele basicamente era recarregável, ele era leve, e eu não tinha que ligar na energia ali da casa do meu amigo, né, que eu tava dando aula, então assim, eu não tinha que ficar ligando na energia para dar aula, sabe, e isso é muito bacana. E esses amplificadores são muito legais porque, assim, eles são portáteis, eles são recarregáveis, inclusive eu nem falei o nome, né, mas o que eu, no caso, eu utilizei é o Coco, que eu vou até tá colocando aqui, tá, eu recomendo muito ele, mas existem vários amplificadores que seguem exatamente essa mesma ideia e eu acho eles muito legais. Assim, eu acho eles muito interessantes para várias ocasiões. Por exemplo, você quer ir para a casa de um amigo seu, mas você não quer levar o seu amplificador, mas vocês querem, por exemplo, fazer um ensaio só de algumas músicas, ou você quer mostrar uma música para ele que você compôs e aí cantar em cima. Cara, isso aqui é muito bom, porque é leve, se você quiserem se encontrar na praça, pode servir. Teve uma situação até que achei interessante, né, que a gente meio que ia fazer um luau entre uns amigos, né, e eles queriam 2 violões, mas o meu violão tava no luthier. E aí o que aconteceu? O meu amigo levou o violão e eu levei a minha guitarra e esse amplificadorzinho. E, cara, ficou super legal. Tipo, um som de um violão e de uma guitarra, assim, ficou muito interessante. Então é um amplificador que eu acho muito legal. E até uma coisa que é interessante, né, esses amplificadores, além deles usarem USB-C, eles têm, alguns deles, a questão de você colocar um cabo auxiliar, alguns deles têm até Bluetooth, né, onde você pode colocar a música direto via Bluetooth sem ter que usar cabo. E uma coisa também legal deles, né, é que eles têm um preço muito acessível. Inclusive, uma coisa que eu até já vou responder, porque já me perguntaram isso, né, e falaram, Anderson, esse tipo de amplificador, ele serviria bem com o primeiro amplificador? E bom, eu vou ser bem direto nessa questão, eu diria que sim, mas apenas se atender a digamos assim, a 2 pontos muito importantes, que eu acho que aí sim ele pode valer muito bem como seu primeiro amplificador, caso você não tenha nenhum amplificador ainda. Esse tipo de amplificador eu recomendo muito caso você seja um guitarrista que você está tocando na sua casa e você até pode estar aprendendo em algum projeto na sua escola ou tendo um professor particular, mas no local que você tem ali, né, tem amplificadores ali que você
pode utilizar. Por exemplo, a sua escola tem amplificadores, ou o projeto que você está indo tem amplificadores, e aí eles te permitem lá utilizar o amplificador, e aí não existe a necessidade de você levar o seu amplificador ou ter um amplificador ainda. Eu acho aí uma boa opção. Ou, por exemplo, acontece muito, né? Eu tenho muitas amigas, tá? Lembrando isso aqui, assim, não é nada de sexismo, mas assim, é mais porque são mulheres que eu vejo fazendo isso. Mas eu tenho muita amiga minha que começou a aprender a tocar guitarra, e, por exemplo, quer gravar um vídeo pro TikTok, tocando uma música, ou pro status, e quer um amplificador, mas não quer um amplificador cubo que vai pegar um enorme espaço no quarto dela, sabe? Ela quer algo pequeno que só quer gravar com fone de celular e pronto. Se você é esse tipo de pessoa que não sente a real necessidade de, digamos assim, você não está se apresentando, ou então o local que você se apresenta não tem essa real necessidade ainda de você levar o seu amplificador porque lá tem, ou se você é uma pessoa que até mesmo quer aprender a tocar guitarra, mas você só tá tocando em casa, eu acho esse amplificador uma ótima opção. E o segundo ponto, que eu acho que também é bom atender, porque assim, eu falei desse primeiro ponto, mas se esse segundo ponto também não for atendido, você pode se frustrar se você comprar esse como seu primeiro amplificador, tá? Esses amplificadores, por eles serem pequenos, eles têm falantes pequenos, então assim, eles são muito bons no quesito de reproduzir, digamos assim, frequências que vão do médio ao agudo. Porém, como o falante é bem pequenininho, esses amplificadores eles têm uma certa dificuldade, digamos assim, de produzir frequências graves. É isso, basicamente. E aí que entra a grande questão. Se você é um cara que está aprendendo a tocar guitarra e você gosta de, por exemplo, tocar coisa mais clean, como, por exemplo, música pop ou um reggae, enfim, música sem distorção, cara, pode ser uma ótima opção. Mas se você já é um guitarrista que quer comprar seu primeiro amplificador e você sabe que você vai ter que tocar o básico, é fato, vai aprender os acordes, vai tocar talvez um bilha estrelinha, enfim. Mas se você sabe que mais pra frente você quer tocar um Black Sabbath ou até mesmo um Metallica, enfim, você quer ir pro lado do metal, quer ir lá pro lado do rock mais pesado, eu particularmente já não recomendo você comprar esse tipo de amplificador para ser o seu primeiro amplificador. O motivo é exatamente pelo fato do falante. Até isso é algo importante falar. Em geral, todos esses amplificadores aqui, né? Eu tô falando do Coco, mas tem vários outros nesse estilo. Eu só não testei os outros, mas eu acho que eles têm mais ou menos a mesma pegada, né? Mas em geral, todos eles iguais, tanto eles, mas até mesmo cubo de guitarra pequeno, né? Todos esses amplificadores baratos tem essa questão de que, assim, o canal de drive deles é ruim, não dá pra gente mentir. Eu achei muitos poucos amplificadores na minha vida baratos, cara, que o canal de distorção deles é bom. Porém, o problema desse amplificador ainda é o que, como ele tem um falante muito pequeno, mesmo que você coloque pedais nele, ou seja, você coloque efeitos, eu já fiz essa experiência. E assim, fica ruim? Eu não vou dizer que fica ruim, mas claramente fica bem inferior se você já comprasse, por exemplo, um amplificador cubo com um falante de 8 polegadas, por exemplo. Então assim, se você é uma pessoa que você toca em casa, ou o local que você toca tem amplificador e não há necessidade de você ter, ou você até mesmo está aprendendo, você está aprendendo com você particular, você é autodidata e você só quer um amplificador só para tocar em casa, ou seja, você não está se apresentando, super recomendo. E se você também é uma pessoa que está tocando só coisa clean, coisa mais calma e não pretende ir muito para esse lado mais do metal pesado, eu também super recomendo. Enfim, se atender essas duas variáveis, eu acho que esse amplificador é uma ótima recomendação para ser o seu primeiro amplificador. Mas se já não atender nenhuma dessas duas, aí eu recomendo que você vá como seu primeiro amplificador, você ir atrás de um cubo de verdade, um cubo, assim, um Borne, um Meteoro, mas ainda assim, futuramente, cara, investe no amplificador desse, sério. Esse amplificador, eu diria até pra mim como professor, ele me ajudou muito. Fora as situações como eu falei, né, se você quiser fazer um luau aí com seus amigos e você não tem violão, cara, compra um desses e leva a sua guitarra e vocês fazem o som com a sua guitarra. E bom, galera, eu tá parando o vídeo por aqui. Basicamente eu vou separar meio que esse vídeo de duas partes, porque ainda tem alguns equipamentos que eu gostaria de recomendar, até mesmo alguns programas que eu acho legais aí pra você que tá começando a tocar guitarra. Mas como o vídeo já tá chegando em 30 minutos, eu vou parar por aqui. E aí, quando eu lançar a parte 2, eu vou deixar aí no card. Se ela já tiver sido lançada agora, nesse momento aí que você tá vendo, vai aparecer já aí no vídeo, mas eu também vou colocar ela na descrição e nos comentários, tá? E é claro também, né, se você quiser dar a sua opinião, se você já é um cara que já é um guitarrista que tá vendo esse vídeo, mas já é um pouco mais avançado e conhece alguma coisa que você acha que é legal pra alguém que tá começando, que não seja necessariamente a guitarra ou o primeiro amplificador da pessoa, fica com vontade que, se depender até no meio da edição desse vídeo pro outro, eu posso incluir aí o seu comentário também, tá? Mas é isso, pessoal, eu vejo vocês então na parte 2. Até mais!